paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Texto principal. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus capítulo 23, versículo 27. Resumo da lição. Deus deseja uma santidade autêntica, que vem de dentro para fora. Objetivos. Mostrar a hipocrisia dos fariseus e escribas, os mestres da lei. Conscientizar de que uma pseudo-santidade favorece a prática da injustiça. Mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. Texto bíblico Mateus capítulo 15 versículos de 10 a 14. E, chamando-se a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendi. O que contamina o homem, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus capítulo 23 versículos de 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, e de toda a imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A hipocrisia dos fariseus e escribas. A origem dos fariseus. Joséfo defendia que o judaísmo, nos tempos de Jesus, estava subdividido em 3 escolas principais: os saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, os fariseus, que tinham o apoio popular, e os essênios, partido sacerdotal que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos de todos os níveis sociais, sobretudo da classe média, deu-se na época dos Macabeus. 2. Os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei de Moisés. Eles eram reconhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. 3. Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Jesus fez uma crítica ao comportamento hipócrita dos escribas e fariseus e também, quanto às regras de purificação, que ressaltavam uma falsa santificação à mesa. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas, tidas como impuras por eles, de compartilhar da mesma mesa. Por isso Jesus condena as atitudes dos escribas e fariseus. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. 1. Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré pregando as boas novas e curando os enfermos quando alguns escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. O que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, a tradição. 2. Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Os escribas e fariseus acusaram Jesus e os discípulos de comer sem lavar as mãos. No entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Então, o mestre questiona o fato deles transgrediram os mandamentos de Deus. Jesus repreende os fariseus e escribas afirmando: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. 3. O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião, MT 15.79. Jesus exorta os escribas e fariseus, demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância.
O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma a atitude errada deles citando Isaías 29.3, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando-os de cegos e condutores de cegos. Os fariseus e escribas se apegavam tanto às questões secundárias e irrelevantes, tradições humanas, que se privavam da observância da lei divina. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade. 2. Pedro pede que Jesus os ensine. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldades para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus: explica-nos essa parábola. O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. 3. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração. Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. É do interior do ser humano que provém os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Conclusão: nesta lição, aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus. Hora da revisão 1. Segundo a lição, quais eram as principais escolas do judaísmo? 2. Em qual época os fariseus surgiram? 3. Segundo a lição, o que contamina o homem? 4. Qual a recomendação de Jesus em relação aos fariseus? 5. Qual o profeta do Antigo Testamento que havia alertado a respeito da falsa santidade? Obrigado. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Contem sempre com as minhas orações.